Bem-vindos ao Historizando! Para quem não sabe, hoje é dia de questão da semana. Toda sexta-feira aqui no canal a gente está corrigindo uma questão juntos, estamos aprendendo juntos como resolver essa questão e até mesmo como contornar os distratores dessa questão. E para quem não sabe, eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente lá no nosso grupo do Telegram listas de exercícios. Então, essas listas vão ser corrigidas, claro, algumas das questões aqui na questão da semana, como por exemplo a questão do dia. Nós estamos na terceira lista de exercícios. Caso você queira baixar essa lista gratuitamente, é só entrar no nosso grupo do Telegram. Para quem não sabe, Telegram é como se fosse um WhatsApp, mas tem um pouco mais de segurança com relação à divulgação de números de telefone, entre outras coisas, além de eu poder arquivar mais coisas no grupo para todo mundo. Então não perde oportunidade, vai lá. Prometo que eu não encho o saco de vocês no grupo, não fico dando notificação à toa, e sim só materiais para vocês. Então, hoje nós vamos falar de uma questão da Unicamp com relação à mineração. E é claro, gente, para mais conteúdo, me segue lá no Instagram também, @historizandotati. Ah, e se não está inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso, essa boa ação do dia, se inscreve no Historizando. Vamos falar então de Unicamp. Comenta aqui embaixo se você já fez a prova do Unicamp ou se você pretende fazer a prova do Unicamp. E se não pretende, pelo menos fica aqui comigo, vamos treinar essa matéria aí, que a mineração é uma matéria muito importante para praticamente todas as provas que caem em história. Se você ainda não fez essa questão, dá um pause agora no vídeo, dá uma lida, faça ela para depois corrigir comigo, beleza? Que aí eu não vou influenciar aí o seu erro ou o seu acerto, não sei. Vamos lá, pausa aí e vamos continuar aqui comigo. Para quem já fez, vamos lá juntos. Essa questão foi da Unicamp de 2019 e a gente vai falar um pouco mais aí sobre Brasil Colônia, mais especificamente sobre mineração. Tanto que se viu a abundância do ouro que se tirava e a largueza com que se pagava tudo o que lá ia, logo se fizeram estalagens e logo começaram os mercadores a mandar às Minas Gerais o melhor que chega nos navios do reino e de outras partes. De todas as partes do Brasil, se começou a enviar tudo o que dá à terra, com lucro não somente grande, mas excessivo. Daqui se seguiu mandarem-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, as boiadas dos campos da Bahia e tudo mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se, de qualquer gênero de coisas naturais e indústrias adventícias e próprias. É um texto adaptado com relação aí à região mineratória. Vamos à pergunta. Sobre os efeitos da descoberta das grandes jazidas de metais e pedras preciosas no interior da América Portuguesa, na formação histórica do Centro-Sul do Brasil, é correto afirmar que, gente, olha lá. A gente já conversou sobre isso aqui em todo o vídeo da questão da semana. Eu vou continuar insistindo, porque quanto mais a gente treina, quanto mais a gente foca nesse treinamento, mais a gente tem a oportunidade de acertar no dia que chegar a prova, né? A gente ainda não sabe que dia é esse, né? Ainda mais com relação ao Enem, mas esse dia irá chegar. É o seguinte, o que eu gosto de fazer, pelo menos nas questões de humanas e linguagens? Quando eu leio o texto, na minha cabeça, eu já analiso o que esse texto está querendo me dizer. Por quê? Se eu já tenho uma análise completa ao acabar de ler o texto, dificilmente eu vou ter que voltar nele, entende? Tem gente que tem a alternativa de ler a pergunta primeiro e depois focar no texto, mas não necessariamente a pergunta vai ser o que precisamos achar no texto. E sim, a pergunta pode ser uma relação que a gente vai fazer com o texto. Então, na minha cabeça, é melhor ler o texto primeiro. Mas, gente, é claro que cada um tem seu estilo, tem seu jeito. Se funciona para você de outro, fique à vontade, tá? Mas olha só, vamos pensar no texto. Pensa que a gente tem que ler pela primeira vez e já analisar. Eu já li uma vez com vocês, mas pensa aqui que a gente está lendo pela primeira vez.
Quando a gente observa esse texto, o que ele está querendo dizer? Bom, a gente sabe que é um texto sobre mineração, ótimo. Mas é sobre, por exemplo, a mineração em si, o pegar o ouro, descobrir o ouro? Não. É sobre o bandeirantismo, algo assim? Não. O que relaciona então com a mineração? O comércio em torno dessa mineração. O que vai acontecer em torno da mineração, que graças à mineração vai ser diferente do que outros processos? E o que é isso? O comércio. E não é comércio de qualquer coisa, mas principalmente em questões alimentícias, questões ali de sustentação, né? Que vai sustentar essa região, que vai abastecer essa região mineratória. Então, com a região das minas, a importância e relevância econômica não é só a mineração em si, mas também a questão do abastecimento. É bastante discutido nesse momento a questão do abastecimento. Então, questões que antes, processos econômicos que antes eram bem pequenos ou bem, digamos assim, locais, agora vão começar aí a ter mais movimentação. Observe aqui, ó, nesse última parte do texto. Daqui se seguiu, mandaram-se às Minas Gerais as boiadas de Paranaguá e as do Rio das Velhas, boiadas dos campos da Bahia e tudo o mais que os moradores imaginaram poderia apetecer-se, de qualquer gênero de causa natural e industrial. Então, tá vindo de vários lugares para as Minas Gerais para abastecer as Minas Gerais, entendeu? Basicamente é isso que a gente tem que entender do texto. Então vamos lá. Analisando esse texto sobre os efeitos dessa mineração na formação, é correto afirmar efeitos. O que essa mineração vai causar? Letra A. Demanda do mercado consumidor, criado na zona mineradora, permitiu a conexão entre diferentes partes da colônia que até então eram um pouco integradas. Gente, olha que super interessante isso. Se você fez essa análise do texto que eu fiz agora com vocês, achou a resposta. A letra A é a resposta. Por quê? Que demanda é essa? Essa demanda vai surgir graças à região mineradora. E essa região mineradora vai fazer com que regiões que antes se preocupavam mais com abastecimento local, ou algo assim, agora vão fazer conexões e conexões internas, coisa que anteriormente na colônia não tinha muito, né? E quando tinha, era mais de regiões locais. Então, por exemplo, o Nordeste vai ser lá no Nordeste. Sudeste é a mesma coisa, Sul é a mesma coisa. Minas Gerais não, une regiões tanto do Nordeste, quanto do Sudeste, quanto do Sul, em relação às questões de abastecimento. Letra A certinha, mas é claro que a gente tem que ver as outras, né? A partir da criação de rotas de comércio entre os campos do sul da colônia e a região mineradora, Sorocaba e suas feiras perderam a relevância econômica adquirida no século XVII. Olha que interessantíssimo, gente. Para quem não sabe, quando vocês fazem um vestibular que a gente chama de regional, por exemplo, né, que a Unicamp é um vestibular paulista, né? Alguns vestibulares mais tradicionais têm a mania aí de colocar em questões que envolvem a história do lugar ou a geografia do lugar, né, dependendo de que área você está fazendo a prova. A Unicamp costuma fazer isso em alguns pontos ainda. Quando tinha vestibular aqui na UFMG, isso acontecia bastante, principalmente na geografia, tá? A questão da geografia, do relevo, etc., do clima, em relação a Minas Gerais, tinha que saber mais pormenores, né? Das regiões de Minas e tal. A Unicamp continua fazendo isso, a UFMG não tem mais um vestibular separado, né? A gente tá, o UFMG aderiu o Enem, mas a Unicamp ainda faz isso. E aí, por exemplo, se eu, Tatiana, que estudei em Minas Gerais, né, a minha vida inteira e tudo, fosse e deparasse com algo específico como a cidade de Sorocaba. Eu não estudei a formação da cidade de Sorocaba, nem na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. Mas olha só, pensa comigo, você sabe que Sorocaba fica em São Paulo, né, na região sudeste, beleza? Se essa questão da mineração vai integrar mais as regiões e vai fazer com que o comércio cresça, vocês acham que alguma região que tem importância comercial vai deixar de existir? Vai ter problemas? Não. Inclusive, eu procurei
a Vila de Sorocaba realmente tinha essas questões comerciais e, na verdade, a mineração vai aumentar esse processo, tá? Mas você não é obrigado a saber disso, sendo que você pode fazer essa análise sem essa informação específica, mas é preciso tomar cuidado. E, se tá na dúvida, deixa ela de lado e vai para as outras alternativas. Por quê? Quando vocês estão na dúvida entre duas, eu já disse isso no vídeo de distratores, qualquer coisa vocês podem assistir, eu vou deixar linkado. Quando vocês estão na dúvida, vocês vão marcar aquela que está mais próxima do que está sendo discutido no texto. O texto não fala especificamente de Sorocaba, fala das regiões em si. E a letra A fala das regiões, dessa integração, e não de uma especificidade. Quando a gente fala de especificidades, a gente está falando de um distrator chamado de redução. Eu já disse tudo isso para vocês no vídeo de extrator. Te aconselho muito a assistir se você ainda não assistiu. Vamos para a próxima. O desenvolvimento socioeconômico da região das Minas e do Centro-Sul levou a coroa a deslocar a capital da colônia de Salvador para Ouro Preto em 1763. Gente, vamos lá. Duas coisas importantes. Primeiro, para quem não sabe, e aí já agora é uma questão de Minas, né? Agora eu posso falar com mais propriedade, mas enfim. Para quem não sabe, a região de Ouro Preto, que hoje é Ouro Preto, né? É uma cidade histórica, muito visitada hoje, chamada Ouro Preto. Na época se chamava Vila Rica. Já começa errado aí. Segundo, que Vila Rica foi capital da região das Minas e não do Brasil, né? Vila Rica, o Ouro Preto, nunca foi capital do Brasil. Nós temos três capitais na nossa história, que é Salvador, Rio de Janeiro e Bahia. A mudança nesse período da mineração vai ser com relação a Salvador para Rio de Janeiro. E, gente, falei errado. Salvador, Rio de Janeiro e Brasília. Falei Bahia sem querer. Entenderam? Então, assim, tá errada de todos os jeitos. Primeiro não chamava Ouro Preto vai começar a chamar aí só no século XVIII, não, XIX, tá? No século XIX. E não vai ser capital do Brasil em nenhum momento, ok? D. Como o solo da região mineradora era infértil, durante todo o século XVIII, sua população importava os produtos alimentares de Portugal e de outras capitanias. Olha lá. Primeiro, solo infértil? Não. A gente tem um foco na questão da mineração, mas isso não quer dizer que não tivesse aí questões de abastecimento também na região das minas, tá? E outra coisa também muito importante, gente, em algum momento vocês estão vendo aqui no texto falando que está trazendo produto de Portugal. Imagina trazer questões alimentícias, que a gente sabe que é perecível. Nessa época não tinha geladeira, frigorífico, nada disso, tá? A gente sabe que é perecível, que estraga rápido. Vai trazer tudo de Portugal para a galera comer na região das Minas? Imagina o tempo que ia demorar, essa galera ia morrer de fome. Então, não, a terra não era infértil, e também não era trazido de Portugal, e sim, como o texto diz, vai trazer aí de outras regiões do Brasil e da própria região de Minas Gerais também. Então, observem, o gabarito dessa é a letra A. Olha que legal, a Unicamp tem essa concepção, essa tradição de ser 4 alternativas, né? A diferença com relação é que o Enem tem 5 alternativas, tem até a letra E. Porém, a prova da Unicamp, gente, é muito interessante para se treinar essas questões com relação ao Enem também. Se você não for fazer a Unicamp, pode fazer as questões da Unicamp para treinar sem nenhum problema, porque tem muita relação com o modelo Enem. Ainda mais com essa concepção de trazer um texto, de trazer uma informação nova, e com essa informação nova a gente analisar as questões históricas até achar a resposta. Ok? Combinado? Aí, gente, é o seguinte. Nós vamos, então, continuar aí corrigindo a nossa terceira lista de exercícios. Então, nós estamos na terceira. Vai lá no grupo do Telegram, baixa o Telegram, não vai, juro que não vai pesar seu celular e você vai poder aí ter vários conteúdos. Se não quiser acessar pelo celular, você pode baixar, fazer uma conta no Telegram e acessar pelo computador, fazer os downloads pelo computador, não tem problema. Inclusive, a maioria das coisas que eu mando para vocês, eu mando pelo computador, porque não tem o WhatsApp web, tem o Telegram web também, então você pode mexer pelo computador. E aí, gente, fiquem à vontade para me dar sugestões dos próximos exercícios, para me dar sugestões de vídeos, do que vocês quiserem. Não se esquecem de se inscrever nesse querido canal que eu faço com muito carinho para vocês. E me procurem lá no Instagram também, @historizandotati, para a gente ficar
mais pertinho, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo, até a próxima!